O nosso próximo comentário. Acontece que Kiev respondeu ao Papa, dizendo que nunca levantará a bandeira branca para negociar com a Rússia. Nestes tons, a que interpretação é que estas palavras nos podem aqui levar também, Sal? Bem, se os próprios europeus não ouvem o próprio Papa, o que lhes resta ouvir é diretamente falarem com Deus. Só que Deus não ouve não ouve serão através do Papa, não é? Que é o intermediário, né? Para os cristãos, é intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo do espiritual. Ou seja, se os europeus nem ouvem o Papa, então só lhes resta ouvir Deus, só que Deus não ouve por intermediação do Papa, para os cristãos, né? Então, cria-se aqui uma situação bastante complicada para a resolução deste conflito. É como se a atual elite governante europeia quisesse mesmo uma solução militar deste conflito, né? Vimos aqui na semana passada ou ano passada as tentativas de envio de tropas da NATO para o campo de conflito. Vimos também uma audição do secretário de Defesa dos Estados Unidos que disse que se Kiev cair, a NATO entra para o conflito. Hoje, uma das porta-vozes da Rússia disse que a Rússia sabe que existe militares ou mercenários ou militares europeus que treinam ou que estão no território ucraniano. Quer dizer, está-se a criar, e também houve na semana passada palavras do atual primeiro-ministro da Polônia que diz que se está no período pré-bélico, equivalente ao que se viu antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, está-se a cristalizar aqui um ambiente tal que, não ouvindo o Papa, a solução será mesmo um conflito até o último homem, até o último sangue, o que é bastante perigoso para a sobrevivência, não é, dos próprios europeus, porque, atenção, os russos são europeus, os ucranianos são europeus, os americanos, grosso modo, são de origem europeia, exceto um ou outro que é de origem, enfim, de outras origens. São os europeus que estão a se combater entre si e arriscam-se uma extinção mútua, não é? Quer dizer, se este conflito não se resolve e se vá ao campo de batalha, o risco é uma extinção coletiva da estirpe europeia. Há esse risco, daí que é importante que esses políticos, apesar de terem levantado muito a fasquia do envolvimento militar neste conflito, entendam as palavras do Papa para que reflitam. E, de facto, é provável que, mesmo se no público digam que não concordam com o Papa, lá nos bastidores dizem que o Papa tem razão, mas não podem dizer publicamente para não se mostrarem incoerentes face, vamos lá dizer, a um país semelhante ou uma certa franja da população que apoia ou pensa apoiar a sua causa em relação à defesa do território ucraniano, que é uma causa sagrada. Não estamos aqui a dizer que a Ucrânia se deve render, mas a solução deste conflito deve passar por uma via negocial, porque o risco é um prolongamento, o risco é um conflito internacional que pode abrir portas para um conflito nuclear, que é bastante catastrófico para os europeus, mas também para o resto do mundo, porque estão em risco o uso de armas nucleares que têm efeitos devastadores à escala global. De resto, é comum, né, os pontífices, em momentos do gênero, apelarem para a paz, né? Aliás, não conheço um Papa, não conheço, pode ser que exista, ou se calhar o Wellington vai me corrigir, não conheço um Papa que tenha apelado para a guerra, né? Os papas apelam para a paz, né? E o Papa Francisco não é o primeiro que apela para a paz. Em 11, às vésperas da inclusão da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII havia apelado para uma negociação para a paz, né? Havia apelado para isto. Não foi ouvido, e o que houve? O que houve sabe-se, né? Sabe-se, está escrito nos livros da história.
Se tivesse sido ouvido, se os políticos tivessem ouvido o seu apelo e, eventualmente, se teria concretizado o que ele mesmo dissera na altura, que é, com a paz não se perde nada, com a guerra perde-se tudo. Hoje também estamos neste dilema, isto é, que se os europeus não negociarem entre si, o risco é que eles percam tudo com a guerra e não ganhem nada, porque não vão poder haver, e sem a paz não vão poder ganhar nada. Portanto, são palavras corajosas do Papa Francisco, que estão a ser criticadas, mas pode ser também, como o Papa Pio XII, a história lhe dará razão se passar deste conflito atual para um conflito de dimensões mais catastróficas para o espaço europeu e não só.